Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, povo abençoado. Vamos de mais um vídeo. Desta feita, introdução aos substantivos gregos. Veja bem, este vídeo faz parte das nossas videoaulas ou dos nossos videoaulas que vão para a plataforma do nosso curso de grego bíblico básico, médio e avançado. Como é um vídeo introdutório, genérico, acerca dos substantivos, está sendo postado nas redes sociais para que você entenda o teor do nosso curso e se matricule no nosso curso de grego, venha aprender grego conosco, ok? Entre em contato conosco pelos telefones que aparecerão na descrição do vídeo. E para aprender o conteúdo que será apresentado aqui, você tem que se matricular e tem que fazer o curso. Para as redes sociais, vão esses vídeos genéricos, para você ter uma noção de como funciona a nossa didática. Ok? Ok. Então nós vamos tratar dos casos dos substantivos, dos casos dos nomes, né, das formas nominais em grego, no nosso idioma grego. Nós sabemos que o grego é uma língua de casos, uma língua de casos. E os termos das orações, ou os termos da oração, em grego, eles são representados por casos específicos. Quando você vai fazer a sintaxe grega, você precisa entender os casos para você entender a sintaxe das formas nominais, das formas dos nomes. Por exemplo, você tem os termos da oração. Esses termos da oração são partes da oração, que compõem a oração, que faz parte do conteúdo sintático da oração. Se você não entender dos termos de oração, da oração, você não tem como fazer exegese nem no português. No grego, então, ficará mais difícil. Ok? Ok, então vamos começar tratando acerca dos termos da oração. O que são termos da oração? Termos da oração são partes da oração. Olha que coisa simples. Partes da oração, partes que compõem a oração. Esses termos da oração são classificados em 3 grupos. Primeiro, você tem os chamados termos essenciais. Termos essenciais. Quais são os termos essenciais da oração? Sujeito, vamos lá? Sujeito e predicado. Sujeito e predicado. São termos essenciais da oração. Isto é, são termos que não podem faltar na oração. Sem eles, a oração não existe. É bem verdade que existem orações sem sujeito. As orações dos verbos impessoais, verbos intransitivos, bem verdade. Não existe sujeito. Mas a via de regra geral, toda oração precisa de um sujeito. E se tem sujeito, tem que ter o predicado. E toda oração que tem um predicado tem que ter o sujeito. Então, por isso, são chamados de termos essenciais da oração. A segunda categoria são os termos integrantes. Termos integrantes da oração. O que são os termos integrantes da oração? Termos integrantes da oração são complemento verbal e complemento nominal. Perfeito? Complemento verbal e complemento nominal. Se você tem oração com sujeito e com verbos de ação, esses termos, complemento verbal e complemento nominal, precisam integrar a oração, senão também a sua oração fica sem sentido. Nós vamos já dar uns exemplos aqui e vai aclarar mais a sua mente. E você tem, em terceiro lugar, você tem os termos acessórios. Termos acessórios. O que são termos acessórios da oração? Quais os termos acessórios da oração? Os termos acessórios da oração são adjunto, adnominal, adjunto, adverbial e aposto. E aposto. Adjunto adnominal, tá? Adjunto adverbial e aposto. Alguns que colocam vocativo
como termos acessórios da oração, mas acredito, e depois eu vou explicar no final desse vídeo, se o vídeo não ficar tão longo, porque eu não considero, e muitos gramatas ou gramáticos não consideram o aposto como um adjunto, ou melhor, como um termo acessório da oração, mas o tem como termo independente da oração. Pois bem, para que você entenda de sujeito e predicado, que são termos essenciais da oração em grego, você precisa entender o caso nominativo. Em grego, você precisa entender o caso nominativo. Caso nominativo. Nominativo. Vamos pegar aqui uns exemplos. Vamos dar aqui um exemplo aqui. Vamos primeiro apresentar um exemplo. Opa, termos essenciais. Tá, pega aqui. Vamos pegar um exemplo em português. Vou pegar aqui, Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Nesta oração, Deus é amor, você tem os termos essenciais da oração. Observe que você tem aqui, o sujeito, que é Deus. Primeiro você pergunta o verbo. Você identifica o verbo, você tem aqui o verbo ser que é verbo de ligação, VL, verbo de ligação. O que é verbo de ligação? Verbo de ligação é aquele verbo que liga o sujeito ao predicado ou o predicado ao sujeito, caracterizando o sujeito, qualificando o sujeito ou apresentando uma situação do sujeito, uma circunstância do sujeito. Então, verbo de ligação, VL. Então você pergunta ao verbo, quem é amor? O verbo vai responder, Deus é amor. Então, se Deus é amor, o sujeito você já encontrou, é Deus. Observe que se você pegar essa frase e quebrá-la aqui, e você falar, é amor, é amor, é amor, é amor. Quem é amor, meu Deus? Quem é amor, pelo amor de Deus? Verbo, quem é amor? Observe a necessidade essencial de um sujeito. O sujeito é Deus, por isso o termo é essencial. Se você chegar para o verbo e perguntar, verbo, o sujeito é Deus. Deus é o quê? O que Deus é, verbo? Fala para mim. O verbo necessariamente irá dizer, Deus é amor, mostrando que o predicado é também um termo essencial da oração. Ok? Ok. Então, Deus é amor. Então, já descobrimos aqui o predicado. Quero deixar claro que é amor é o predicado. Isso aqui tudo é o predicado. Ó. É amor. Ok? Eu só coloquei VL aqui para você entender que esse predicado é formado por verbo de ligação. Perfeito? Perfeito. Em grego, este predicado, este sujeito predicado em grego, ele é representado pelo caso nominativo. Ele é representado pelo caso nominativo. Veja só o exemplo. Eu vou pegar essa mesma frase aqui e traduzi-la para o grego. Perfeito? Perfeito. Vamos lá. Rotheos. Ok. Rotheos. Agape. Rotheos. Oh, daí. Rotheos. Agape. Estim. Rotheos, agape, estim. Deus é amor. Ok? Tem aí a frase grega, Deus é amor. Eu traduzi do português para o grego. Aqui, você vai perguntar o verbo. Verbo, quem é amor? Deixa eu jogar aqui o teclado para o português. Verbo, quem é amor? O verbo vai dizer Deus. Então, você já encontrou aqui o sujeito. Perfeito? Já encontrou o sujeito. O verbo, Deus é o quê? Deus é amor. Então você encontrou o predicado. Você encontrou o predicado. Agora observe um detalhe.
Olha onde o verbo aparece aqui na frase, ó. Estim. Esse verbo de ligação, verbo ser ou estar, em grego. Estim. Deus é amor. Observe que em português você segue a regra. Sujeito, verbo, predicado. O sujeito, verbo e o resto, quando se trata de verbos transitivos, verbos e seus complementos. Ok? Ok. Em português, olha onde eu coloquei o verbo, gente. Eu pus o verbo aqui, ó, no final da frase, no final da oração. Então, a ordem em grego não é a mesma ordem em português. Você, para identificar o sujeito de uma oração e o predicado de uma oração, você tem que observar as funções sintáticas dos casos. Portanto, você tem aqui o caso nominativo, tá? É o caso do sujeito e predicado. Caso do sujeito e predicado. Professor Ferreira, como é que eu vou descobrir isso? Pelas terminações. E como eu sei disso? Faz o curso conosco que você aprende. Estou te mostrando aqui as funções, para você ver. Se você não entender disso em português, você não vai entender em grego. Mas no nosso curso a gente apresenta a língua portuguesa e depois transfere isso, transpõe isso para o idioma grego. Então, o caso nominativo é o caso do sujeito e do predicado, tá certo? Então, para você descobrir o sujeito e o predicado em grego, você tem o caso nominativo. Então, você tem aí os termos essenciais da oração. Agora, os termos integrantes da oração. Vamos trabalhar aqui os termos integrantes da oração. Como eu falei, termos integrantes da oração, complemento verbal, tá? Complemento verbal. E o que é complemento verbal, professor Ferreira? Nós vamos trabalhar complemento verbal. O que é complemento verbal, professor Ferreira? Vou pegar aqui 2.1, para ficar bem bonitinho. Complemento verbal. Complemento verbal. O que é isso, Jesus? Estou sabendo escrever nem em português, meu filho. Complemento verbal. Ok. Complemento verbal é o objeto direto e indireto. Ou são o objeto direto e o objeto indireto. O que é o objeto direto, professor Ferreira? Objeto direto. Objeto direto complementa o verbo sem, mas complementa o verbo, deixa eu tirar a ambiguidade aqui, mas não pede preposição. Ok? Ok. Esse é o complemento direto. Complemento indireto. Complemento indireto. O objeto indireto. Objeto indireto. Complementa o verbo, mas pede preposição. Vamos lá, para você ver como vai ficar fácil de você entender isso aqui agora. Vamos pegar aqui, tratar aqui o objeto direto, que é termo integrante da oração, tá? Aqui, ó, termos integrantes da oração. Termo integrante da oração. Vamos pegar aqui o objeto direto. Vamos dar aqui um exemplo de objeto direto. Exemplo de objeto direto. Vou pegar aqui, Deus ama o homem. Deus ama o homem. Primeiro, se tiver alguns errozinhos aqui na hora de digitar, a gente vai corrigindo. Não repara não, e aqui é tudo feito sem edição, tá? Deus ama o homem. Vamos lá. Primeiro, você descobriu o verbo. O verbo é o verbo amar, que está na terceira pessoa do presente indicativo ativo singular. Ele ama. Ok? Ok. Você pergunta o verbo. Verbo, quem ama? Aí o verbo vai dizer, Deus. Deus ama. Então você já descobriu o sujeito. Aí você vai perguntar o verbo. Verbo, Deus ama? Deus ama, é? Não tem sentido o verbo. Deus ama. Deus ama o quê? Deus ama quem? Aí o verbo, ele não resolve o problema por si só. Então ele é transitivo.
Ele vai precisar de ajuda. Ele vai transitar entre o sujeito e o predicado. Ele precisa de ajuda, ele precisa de um complemento. Então, o verbo vai chamar o complemento. O homem, verbo, quem ama? Deus, o sujeito. Deus ama quem? Ama o homem, o complemento. Observe que esse complemento não leva preposição. Ó. O homem, o é artigo, não leva preposição. Se não leva preposição, você tem aqui um VTD, um verbo transitivo direto. E o homem é o quê? OD, é objeto direto. Então, o objeto direto complementa o verbo, mas não pede preposição. Perfeito isso? Perfeito. Se eu inverter essa frase, vamos inverter essa frase aqui. Vamos lá. Inverter essa frase. O homem ama Deus. O homem ama Deus. Eu inverti a frase. O homem ama Deus. Desculpe-me. Nesta oração aqui, o homem ama Deus. Quem é o sujeito aqui agora? Se pergunta o verbo. Verbo, quem ama verbo? O verbo vai dizer o homem. Então, o sujeito agora é homem. Homem. O homem ama o quem? O homem ama Deus. Então, Deus agora passa a ser o complemento. Passa a ser o objeto direto. Observe que Deus aqui como sujeito, Deus ama o homem, não mudou a sua forma de escrita, a sua morfologia, a sua grafia, para Deus como objeto aqui, ó. O homem ama Deus. Em Deus ama o homem, Deus é sujeito, a grafia é a mesma de o homem ama Deus, Deus como objeto. Você está vendo? Então não muda a grafia, mas isso é em português, querido. Português. E em grego, professor Ferreira, como é isso em grego? Em grego, você tem um caso para resolver esse problema. Qual é o caso? Caso acusativo. Caso acusativo. O caso acusativo é o caso do OD. É o caso do objeto direto. Vamos pegar um exemplo aqui? Vamos. Vamos pegar Deus ama o homem em português e vamos traduzir para o grego, para você entender. Vamos lá. Deus ama o homem. Deus ama o homem. Ok. Já está em grego o teclado? Depois eu ponho o exemplo aqui. Ok. Deus ama o homem. Então você vai pegar aqui, ó. Rotheos. Ok? Rotheos. Agapá. Olha só que lindo. Agapá, roteos, agapá. Tom, antropon. Tom, antropon. Ok. Deus ama o homem. Perfeito? Perfeito. Observe um detalhe aqui. Observe um detalhe. Exemplo. Roteos, agapá, tom, antropon. Deus ama o homem. Observe que você tem aqui teos, que está no caso nominativo. Olha aqui em cima, teos no caso nominativo. O caso nominativo é o caso do sujeito e do predicado. Ok. Então, teos está no caso nominativo. Você vai perguntar o verbo. Verbo, quem ama? O verbo vai dizer Deus. Deus. Como Deus, que é teos, está no caso nominativo, então Deus é o sujeito. Verbo, Deus ama quem? Deus ama o homem. Deus ama o homem. Como o homem não pede preposição, mas apenas artigo, você tem aqui o objeto direto. Ok. Roteos, agapá, tom, antropon. Agora, eu quero pegar essa frase aqui, querido. Eu quero pegar essa frase e quero inverter a situação. Eu quero falar o homem ama Deus. O homem ama Deus, igual eu fiz aqui no português. O homem ama Deus. Vou jogar aqui o teclado grego. Ok. Então vamos lá.
Hoanthropos, Hoanthropos, vamos lá. Hoanthropos agapa, agapa, Hoanthropos agapa, ton theon, ok? Ok, ton theon, o homem ama Deus. Esse tom aqui saiu fora do tom. Vamos colocar. Agora tom está no tom. O homem ama Deus. Aqui é tudo ao vivo, tá? Sem cortes. O homem ama Deus. Perfeito. Observe a mudança. Aqui, Deus é o sujeito. Ok? Roteos agapato antropo. To antropon. Deus ama o homem. Deus é o sujeito. Mas Deus está com a terminação do caso nominativo. Aqui, a desinência. Que é esse sigma aqui, ó. Desinência do caso nominativo. Então, o caso nominativo é o caso do sujeito. E você tem antropon com a desinência do caso acusativo. Tem aqui o ni, caso acusativo. Ok? Ok. O que é que acontece? Acontece que quando eu troco, e aqui Deus é o sujeito. Rotheos agapaton antropon. Deus ama o homem. Mas quando eu troquei aqui, ó, ro anthropos agapaton theon, Deus, o homem ama Deus, observe que Deus, olha aqui, ó, Deus, que era o sujeito, virou objeto. Aqui, ó, objeto. E automaticamente mudou a sua forma a sua grafia, a sua forma de se escrever. Aqui eu escrevo com a desinência sigma, aqui eu escrevo com a desinência ni. Você está vendo como mudou? E por que essa mudança, professor Ferreira? Essa mudança é porque, para os termos integrantes da oração, no que tange aos complementos verbais, o complemento verbal direto, que é o objeto direto, em grego, é representado pelo caso nominativo. Ou melhor, desculpe-me, pelo caso acusativo. Então, esteja onde estiver o caso acusativo, na palavra, ela está falando do objeto direto. Existem exceções, existem outras regras, outras funções sintáticas que você vai aprender isso lá na frente. Mas, a princípio, isso aqui é regra, isso aqui é basilar. Ok? Isso aqui é regra. Então, para eu saber, se eu pegar essa frase aqui, ó, vamos pegar aqui, fazer uma coisa de doido aqui, só para você ter uma ideia do que eu estou querendo te mostrar. Eu vou pegar aqui, ó, o verbo, e vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Aqui. Recortar aqui. Ó. Troquei completamente. Completamente aqui, ó. Ton theon agaparro anthropos. Ton theon agaparro anthropos. Mas, professor, o que você fez aí? Não alterei nada na função sintática da frase. Aqui é o homem ama Deus. Por que aqui não pode ser Deus ama o homem? Porque o ni é a desinência do caso acusativo, e o caso acusativo é o caso do objeto direto. Porque o sigma é a desinência do caso nominativo, e o caso nominativo é o caso do sujeito. Então, você não vai seguir a ordem, lembra lá? Deus, sujeito, verbo e predicado, você não vai seguir essa ordem em grego. Em grego você vai identificar os casos. Você vai identificar os casos. Deixa eu voltar aqui para o normal. Você vai identificar os casos. Perfeito? Tem o caso para o sujeito, que é o mesmo caso do predicado. E tem o caso para o complemento verbal direto, que é o objeto direto, que é um dos termos integrantes da oração. Ok? Ok, objeto direto. Perfeito? Perfeito. Agora vamos para a letra B, ainda tratando de complemento verbal, que é termo integrante da oração. Objeto indireto. Objeto indireto. Espero que esteja ficando claro para você. O objeto indireto, ele complementa o verbo, mas pede preposição, você lembra? Pede
preposição. Lembra disso? Complementa o verbo, mas pede preposição. Pede preposição. Vamos pegar aqui alguns exemplos? Vamos. Vamos pegar aqui em português. Em português. Depois a gente traduz para o grego, tá? Deus dá a palavra ao homem. Deus dá a palavra ao homem. Ok? Ok. Observe que você identifica o verbo aqui, ó. O verbo dar, que aqui está conjugado, na terceira pessoa do presente, do indicativo ativo singular, ele dá. Identificou o verbo? Identifiquei. Aqui está o verbo. Você pergunta ao verbo, quem dá? O verbo vai dizer Deus. Deus dá. Então, se Deus dá, se é Deus quem pratica a ação, o sujeito é sempre aquele que pratica ou sofre a ação referida pelo verbo. O verbo faz a referência ao sujeito, praticando ou sofrendo a ação. Existem vários tipos de sujeito, você vai aprender isso também quando estivermos trabalhando a análise sintática na língua grega. Você vai aprender sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, sujeito oculto, oração sem sujeito. Fica tranquilo, você vai pegar tudo isso aí. Então temos aí, Deus dá. Deus dá o quê? Verbo. Deus dá o quê? Então observe que o verbo por si só não se complementa. Deus dá alguma coisa, então o verbo é transitivo. Tá, verbo, Deus dá alguma coisa. O que é que Deus dá, verbo? Aí o verbo chama o complemento verbal, que é o objeto direto. O objeto direto só corre aqui. Deus dá a palavra. Então o verbo aqui já é VTD. Deus dá a palavra. E a palavra, observa aqui a palavra, que não pede preposição, complementa o verbo, mas não pede preposição, é o OD, o objeto direto. Mas Deus dá a palavra a alguém, dá a palavra a alguém, precisa de um outro complemento, que é o complemento indireto. Então você tem o verbo VTDI, verbo transitivo direto e indireto, ou verbo bitransitivo, como querem alguns. Então Deus dá o quê? Dá a palavra, objeto direto. A quem? Ao homem, objeto indireto. Olha aí, dá a palavra ao homem, objeto indireto, porque pede preposição. Olha aqui a preposição a aqui, ó. Deus dá a, ok? A, ao homem, na sua junção com o artigo masculino singular, ao homem. Perfeito? Perfeito. E como é que funciona isso em grego, professor Ferreira? Esse objeto indireto em grego. Então aqui você tem, Deus é sujeito, dá é o verbo transitivo direto e indireto, a palavra é o objeto direto, que complementa o verbo, mas não pede preposição. Deus dá a palavra ao homem, que é o objeto indireto, que complementa o verbo, junto com o complemento direto, mas complementa o verbo pedindo preposição. Como é que isto funciona em grego, professor Ferreira? Em grego, você tem o caso dativo. Caso dativo. Caso dativo em grego é o caso do objeto direto. Olha que coisa linda, gente. Que coisa linda. É o caso do objeto direto. Caso do objeto direto. Exemplo aí, professor Ferreira. Dá um exemplo aí para nós. Ok, vou dar. Dá um exemplo. No exemplo, eu vou pegar essa palavra aqui, ó. Ó, Deus dá a palavra ao homem. Vamos pegar isso aqui? Vamos jogar o teclado grego. Vamos lá? Vamos. Ó, rotheos, ok? Rotheos, opa, é isso. Rotheos, Deus dá, didosi, Deus dá. Deus dá o quê? A palavra. Deus dá a palavra. Então, logon. Deus dá a palavra a quem? Aos homens. Aos homens. Deus dá a palavra aos homens. Tois antropos. Deus dá a palavra. Opa, sai daí. Antropos. Deus dá a palavra aos homens. Perfeito. Tois antropos.
pluralizei aqui, poderia ser tu anthropo, ao homem. Perfeito. Deus dá a palavra aos homens. Olha só como mudou. Aqui eu tenho roteos, Deus, que é o sujeito. Perfeito? Deus que é o sujeito. Por que Deus é o sujeito? Porque você pergunta ao verbo, quem dá a Deus? Além do verbo responder, você tem aqui o caso nominativo, que é o caso do sujeito. Dar, você tem didos, dar. Nós já sabemos que é um VTDI, que é um verbo transitivo direto e indireto. Você já viu isso no exemplo lá em português, em grego também é a mesma coisa. Agora Deus dá o quê? A palavra. Quem dá algo, dá alguma coisa. Deus dá a palavra, que é o OD, o objeto direto. Observe que aqui ele é objeto direto, porque ele tem o caso acusativo, que é o caso do objeto direto. Mas Deus dá a palavra a quem? Deus dá a palavra aos homens. Aos homens. Complemento que pede preposição. Aqui você tem o artigo, definido plural, no caso dativo, masculino, mas esse artigo ele cumpre o papel de preposição quando se está no caso dativo. Ok? Ok. Agora, se eu pegar, vamos supor que eu pegue aqui esse objeto indireto aqui, ó. Esse objeto indireto aqui, deixa eu recortá-lo aqui. E coloque-o aqui. Coloque-o aqui, ó. Ó. Coloca aqui, ó. Roteos didosi tois antropos to logum. Deus dá aos homens a palavra. Deus dá aos homens a palavra. Observe que eu não segui a ordem. Sujeito, verbo, objeto direto e objeto indireto. Eu não segui. Eu coloquei o objeto indireto antes do objeto direto. Como é que eu vou descobrir que isso aqui é o objeto indireto? Eu vou descobrir que isso aqui é o objeto indireto por causa dessa terminação aqui, ó. Ó, essa desinência aqui, ó. IS, ou iota sigma, que é a desinência do caso dativo. Caso dativo é o caso do objeto indireto, irmãos. Espera aí, perdão, viu? O negócio é esse, caso do objeto indireto. Então, por que eu sei que tois antropos é o objeto indireto? Eu sei por causa dessa terminação aqui, a terminação do caso dativo, que é o caso do objeto indireto. Agora eu quero pegar isso aqui, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar esse sujeito aqui, ó. Peguei esse sujeito e vou jogá-lo no final da oração. Olha só. Jogá-lo no final da frase. Aqui, ó. Peguei o sujeito e joguei no final da frase. Ok? Ok. Dido-se, verbo transitivo direto e indireto, tois antropos, objeto indireto, tom logo, objeto direto, roteos. Roteos. Olha só. Olha para onde o sujeito foi, ó. Isso aqui pode ser chamado de sujeito deslocado? Tá. Mas como é que eu vou identificar isso aqui, pessoal? Como é que eu vou identificar? Vou identificar por causa do caso. Eu tenho o caso nominativo, que é o caso do sujeito e também do predicado. Eu tenho o caso acusativo, que é o caso do objeto direto. Olha aqui a terminação. E eu tenho o caso dativo, que é o caso do objeto indireto. Entendeu? Então, quando eu sei esses casos, deixa eu jogar essas frases aqui bem bonitinho de novo, para voltar ao seu estado original. Então, quando eu tenho esses... Ok. Quando eu tenho o conhecimento dos termos da oração, os termos integrantes da oração, então eu sei que os termos integrantes são os complementos verbais e os complementos nominais. E para os complementos verbais em grego, direto e indireto, você tem dois casos. Para o complemento verbal direto, você tem o caso acusativo, ó, caso acusativo, objeto direto, tá? Que tem sua terminação própria, tá aqui, ó. Terminação própria, aqui, ó. Ok? Que é a desinência própria. E para o objeto indireto, você tem
o caso dativo, ó. Caso dativo, caso do objeto indireto, que possui também a sua terminação própria. Olha aqui, terminação própria, terminação própria. Perfeito? Perfeito. Fazendo isso, senhores, eu sei o que é. Quais são, eu primeiro sabendo quais são os termos da oração, eu sei que os termos essenciais são sujeito e predicado, e em grego eu sei que o caso nominativo é o caso do sujeito e do predicado, o caso dos termos essenciais da oração. Sabendo os termos integrantes da oração, eu sei que complemento verbal e complemento nominal são termos integrantes da oração, e os casos acusativo e genitivo são os casos do complemento verbal. O acusativo para o complemento verbal direto, que é o objeto direto, e o dativo para o complemento verbal indireto, que é o objeto indireto. Então não importa onde esteja na frase, como a frase é construída. Por quê? Porque o grego não segue essa ordem, lembra? Sujeito, verbo, predicado, sujeito, verbo e o resto, sujeito, verbo, complemento, não segue. Então você tem que identificar isso com os casos, identificando os casos, descobrindo as desinências dos casos. E como é que eu vou aprender isso, professor Ferreira? Fazendo o curso de grego com a gente, velho. Ok? Fazendo o curso de grego com a gente, te prometo que você vai aprender bonitinho. Perfeito? Perfeito. Agora eu tenho os termos acessórios da oração. Os termos acessórios da oração são adjunto adnominal, tá? Adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. Adjunto adverbial e aposto. Para o nosso interesse aqui, eu vou trabalhar o adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Por que o adjunto adnominal? O AA. Aqui, o AA. Por que o adjunto adnominal? Porque o adjunto adnominal, ele é representado em grego por um outro caso, que você vai já saber que caso é esse. Primeiro vamos saber o que é adjunto adnominal. Adjunto adnominal é aquilo que vem junto a um nome. Ele caracteriza o nome. Ele caracteriza o nome. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos. A voz de Deus. A voz de Deus. A voz de Deus faz viver. Faz viver. A voz de Deus faz viver. Vamos lá. Eu tenho aqui o verbo, tá? Verbo fazer. Tem aqui o verbo. Ok, ok. Aí você pergunta o verbo, quem faz viver? Aí o verbo vai dizer, quem faz viver? Sim, a voz de Deus. Aqui, ó. A voz de Deus faz viver. Então, a voz de Deus é o sujeito. Perfeito? Perfeito. A voz de Deus faz viver. Perfeito. A voz de Deus é o sujeito. Agora, eu estou trabalhando aqui os termos acessórios, tá? O que são termos acessórios? São aqueles termos que, não, que mesmo que eles saiam da oração, mas eles não, a oração não perde completamente o sentido. Vamos ver se isso é verdade. Vamos ver. Eu vou tirar aqui essa expressão de Deus. Tirei a expressão de Deus. Saiu daí a expressão de Deus. Então, a voz faz viver. Observe que o termo não perdeu o sentido completamente. A voz faz viver. Que voz? A voz é a voz. A voz de A, de B, de C. Eu não estou identificando aqui a voz. Não estou dizendo de quem é a voz que faz viver. Mas estou dizendo que a voz faz viver. Perfeito? Perfeito. Então, a oração não perdeu o sentido completamente. Agora, deixe-me voltar aqui, dar um Ctrl Z e voltar aqui o de Deus. Professor Ferreira, e esse de Deus, então? Ele está aí fazendo o quê? Ele está aqui caracterizando a voz, especificando a voz. Que voz é essa? É a voz de Deus. A voz de Deus que faz viver. A voz de Deus faz viver. Perfeito? Perfeito. Então, ele vai ser o quê? Ele vai ser um adjunto adnominal. Por que o adjunto adnominal? Ele não poderia ser um adjunto adverbial, professor Ferreira? Não. Por quê? Porque de Deus está modificando o quê? Está modificando o substantivo voz. A voz de Deus. Voz é advérbio? Não, então não é um adjunto adverbial. Não tem como ser. Ok? Ok. A voz de Deus está especificando o quê, professor Ferreira? Está especificando o substantivo voz. Ok? Ok. A voz de Deus é um aposto? Não.
Por quê? Porque aqui está especificando, existe também o aposto especificador, mas ele não há necessidade aqui de vírgula, de travessão, ou de qualquer um outro síndeto, digamos assim, que seja usado para especificar a voz de Deus aqui. Então não é aposto. Não é aposto. É o que então? Só sobrou um adjunto adnominal. Essa voz de Deus aqui é o adjunto adnominal. Professor Ferreira, e se for complemento nominal? Lembra que dos termos integrantes da oração você tem complemento verbal e complemento nominal? Lembro. E se for um complemento nominal? Será se pode ser um complemento nominal? O que é o complemento nominal, professor Ferreira? O que é o complemento nominal? Vamos lá. Complemento nominal. Deixa eu jogar aqui um asterisco. Opa, um asteriscozinho aqui. Só para a gente dar uma diferenciada aqui. Só um diferencialzinho aqui, nada técnico. Então, complemento nominal. O que é que o complemento nominal faz? O complemento nominal, primeiro, é o termo preposicionado que modifica. Termo preposicionado. Aí tá top demais, não tem isso aqui? Preposicionado. Olha, irmão. Mas tá certo aqui. Preposicionado. É. Que modifica o quê? Que modifica um substantivo, um adjetivo e um advérbio, o próprio advérbio. Ok? Ok. Próprio advérbio. Então, olha só, porque a maior confusão... Ah, tá. Faltou aqui. Preposicionado. Aí tá certo. O advérbio. Por quê? Porque esse termo aqui de Deus, a voz de Deus, termos acessório. Cadê? Termos acessório. Adjunto nominal, adjunto advérbio. A voz de Deus faz viver. Por que de Deus aqui, ó? De Deus. Vou jogar aqui. Por que de Deus aqui não é um complemento nominal? Já sabemos que não é um adjunto adverbial, porque não é advérbio, não é um adjunto adverbial, não é um aposto. Já sabemos que não é um aposto, nem um adjunto adverbial. Então, por que não pode ser um complemento nominal? Porque essa é a única dúvida. O complemento nominal é um termo preposicionado que modifica um substantivo. De Deus, tá vendo aqui, ó, de Deus, termo preposicionado, ó, a preposição aqui, está modificando o substantivo voz. É simples. Simples de você, simples, você vai matar isso aqui agora. Criar mais uma frase aqui e você vai matar isso aqui agora. Observe. O complemento nominal é um termo preposicionado, tá? Aqui está preposicionado. O adjunto nominal pode vir sem preposição. Você quer uma prova? Quero aqui o a voz. A voz. A voz é um adjunto nominal que está junto do nome aqui. Está especificando, que é uma voz definida. Está definindo a voz. Então, é artigo definido em morfologia, mas em sintaxe é adjunto nominal. Perfeito? Perfeito. E não tem preposição, é artigo. Então, aí está. Então, de Deus é um termo preposicionado que está modificando a voz. E o complemento nominal, termo preposicionado que modifica um substantivo, um adjetivo e um advérbio. E agora? E agora? Agora acontece que o escrever aqui agora o AA, né? Lá, AA. O adjunto adnominal, ele só modifica substantivo. Ele só modifica substantivo. Esse substantivo pode ser concreto ou abstrato. Pode ser concreto ou abstrato. Ok? Ok. Concreto
ou abstrato. Perfeito. Perfeito. Então vamos lá. Complemento nominal. Modifica um substantivo, adjetivo ou advérbio. Vamos lá. Pegar aqui a voz. A voz de Deus. Cadê? Está aqui. Aqui. A voz de Deus. De Deus está modificando um advérbio? Não está. Então não é adjunto adnominal. Por quê? Porque o adjunto adnominal modifica advérbio. Ok? Está modificando um adjetivo? A voz é adjetivo? Não é. Se a voz não é adjetivo, então não é adjunto adnominal. Por quê? Porque o adjunto adnominal modifica um adjetivo. Você está vendo? A voz é o que? É substantivo. Então o problema está só em substantivo. Está só no substantivo. A voz de Deus faz viver. A voz de Deus faz viver. E agora? Se o adjunto adnominal modifica substantivo, e se o complemento nominal também modifica o substantivo, como notar a diferença? É simples. O adjunto, o complemento nominal, ele só modifica substantivo abstrato. Abstrato. Então, se você se dedicar com um substantivo concreto, modificado por um termo preposicionado, então se o substantivo for concreto, então ali já é adjunto adnominal. Já ganhou de cara. Agora, o problema continua, professor Ferreira. Por que continua? Porque o complemento nominal modifica o substantivo abstrato, mas o adjunto adnominal também modifica o substantivo abstrato. Aqui, tá vendo? Ó? Concreto ou abstrato. E agora? Simples demais. Vamos para a sintaxe. Fale comigo. Agente da passiva. Agente da passiva. Sabe aquela ideia de agente e paciente? O que é isso? O AA, o adjunto adnominal, modifica um substantivo concreto ou abstrato, se este, no caso o abstrato, for o agente da passiva. Acabou. Resolveu o problema. Se o substantivo abstrato estiver agindo, exercendo a função de ação do verbo, se ele for o agente da passiva, então é adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Ok? Agente da passiva. Agente da passiva igual a AA. Adjunto adnominal. Igual a adjunto adnominal. Se o substantivo abstrato for paciente, paciente. Se for paciente, se ele sofrer a ação do verbo CN. Complemento nominal. Resolvido o problema. Resolvido o problema. Peraí, que é 2 pontos mesmo. Deixa eu tirar aí. Perfeito? Resolvido o problema. Professor Ferreira, mas eu ainda não entendi. O que é que isso tem a ver com grego? Fácil. É que para o adjunto adnominal, termos acessórios da oração, adjunto adnominal, você tem um caso específico. E que caso é esse? Adjunto adnominal, em grego, é o genitivo. Adjunto adnominal. Pronto. Problema resolvido. Você quer ver? Adjunto adnominal. O que é que eu escrevi aqui? O que é que eu escrevi aqui? Vamos colocar aqui. Tirar daqui, recortar e colocar aqui em grego. A voz de Deus. Vamos lá. Vamos jogar isso aqui em grego. Vamos. Ó. Genitivo, tá? O genitivo em grego é o caso do adjunto adnominal. Então você pega a voz de Deus faz viver. Só você pegar isso aqui e jogar
para o grego, irmão. Traduzir para o grego. Olha só que lindo. Vamos traduzir para o grego? Vamos. Agora, traduzindo para o grego. Jogar aqui, ó. Vamos lá? Vamos lá. Então, eu tenho refoné, a voz de Deus. Olha só que lindo. A voz de Deus. Teu, a voz de Deus, que faz viver. A voz de Deus faz viver. Poiei, zen. A voz de Deus faz viver. Aqui, zen, que é o verbo zao, que é um dos verbos contratos, aqui na sua forma infinitiva. A voz de Deus faz viver. A voz de Deus faz viver. Então, de Deus aqui, ó, tuteu, é o adjunto adnominal. Aqui, ó, tuteu. É o adjunto adnominal. Ia mudar o teclado aqui, mas deu para você entender aqui. É o adjunto adnominal. Agora eu quero pegar esse tuteu, agora entra a sintaxe, gente. Coisa linda. E esse tuteu vai deixar de ser adjunto adnominal e vai passar a ser complemento nominal. Vamos criar aqui uma frase aqui. Vamos aproveitar e criar uma frase grega. Vamos lá. Eu quero pegar Paulo ouviu a voz de Deus. Vou pegar a voz aqui. Paulo ouviu a voz de Deus. Vamos lá. Em grego. Paulo ouviu. Vamos ver? Isso. Ekusen. Paulo ouviu a voz. Paulo ouviu o quê? A voz. Ó, sai daí, não me trai não. Paulo ouviu a voz. Tom fonen. Paulo ouviu a voz. De quem? De Deus. Paulo ouviu a voz de Deus. Paulo ouviu a voz de Deus. Teu. Paulo ouviu a voz de Deus. Olha só como é fácil. Agora sim eu vou voltar aqui para o português. Aqui eu tenho o adjunto adnominal. A. Opa. A. Adjunto adnominal. Por que adjunto adnominal? Adjunto adnominal porque de Deus está modificando o substantivo abstrato voz. A voz. Não existe voz por si só. Então, voz. Mas a voz aqui está praticando a ação, ó. Refoné tuteu poiei zen. A voz de Deus faz viver. Pratica a ação de fazer viver. Então, adjunto adnominal. Na lata, não tem como errar. Mas aqui, ó. Paulus ecusenton. O que é isso, gente? O que é foné? E não. Opa, errado de novo. O teclado está em português. Como eu falei, é tudo lá. É tudo ao vivo e a cores. Perfeito? Perfeito. Agora sim, fonem. Ó. Paulo ecusen ton fonem tuteu. Paulo ouviu a voz de Deus. Então a voz de Deus aqui, ó. Você pega aqui a voz de Deus, ó. A voz de Deus. Ok? Ok. A voz de Deus. Essa expressão de Deus está modificando o que? O substantivo voz. Fonem. Modificando o substantivo voz. Poderia dizer, Paulo ouviu a voz. Paulo ouviu uma voz qualquer, aleatoriamente, mas eu estou especificando, ouviu a voz de Deus. Mas você vai fazer a pergunta, a voz de Deus foi ouvida por Paulo? Sim ou não? A resposta é sim. A voz de Deus, ela sofreu a ação. Qual ação? A ação de ser ouvida por Paulo. Ekusen. Você tem aqui um aoristo de akuo, que se traduz pelo pretérito perfeito, dentro de alguns casos, é claro, em português. Então, Paulo ouviu a voz de Deus. Então, a voz de Deus aqui, ela sofreu a ação. Qual ação? A ação de ser ouvida. Por quem?
por Paulo. Então, voz de Deus aqui, voz de Deus, sofre a ação de ser ouvida? Sofre a ação de ser ouvida. Então aqui você tem o que, Jesus? O que você tem aqui? Simples. Você já sabe o que é, né? Você não já sabe? Fala para mim. Claro que você sabe. O teclado está em grego ainda. O que você tem aqui? Você tem aqui um CN. Complemento nominal. Deu para pegar? Perfeitinho? Então vamos recapitular, para a gente encerrar o vídeo, que o vídeo está ficando longo. Vamos lá. Termos da oração. Termos essenciais, sujeito e predicado. Esses termos essenciais da oração, sujeito e predicado, em grego, é representado pelo caso nominativo. É o caso do sujeito e do predicado. Ok? Ok. Termos integrantes da oração, complemento verbal e complemento nominal. Em grego, o complemento verbal direto, que é o objeto direto, é representado pelo caso acusativo, ok? Pelo caso acusativo, caso do objeto direto. Está aqui o exemplo. Roteos agapá ton antropon, ok? Ton antropon, ok, ok. Os termos acessórios da oração. Os termos acessórios da oração, o adjuntado nominal, o adjuntado verbial e aposto. Então, em grego, o adjunto adnominal, o AA, que é o termo acessório da oração, é representado pelo caso genitivo. Caso genitivo, está aqui, ó. Tu, teu, refoneto teu. Entendeu? A voz de Deus, caso genitivo. Tá? Não tem como você confundir complemento adjuntado nominal com complemento nominal, por quê? Porque o complemento nominal é um termo preposicionado, mas modifica adjetivo e advérbio. Complemento nominal. E o adjuntado nominal não modifica adjetivo e advérbio. Então a única semelhança que tem é que o complemento nominal modifica um substantivo. Substantivo, mas só substantivo abstrato. Então se você se deparar com um termo preposicionado modificando um substantivo concreto, então não é complemento nominal. Não é, não tem como ser. Então, o único problema é que o adjunto adnominal também complementa um substantivo abstrato aqui, ó. Também complementa um substantivo abstrato. Sim, mas quando esse substantivo abstrato estiver sendo o agente da passiva, aí você tem um adjunto adnominal. Quando esse substantivo abstrato for um paciente, aí você tem o complemento nominal. Entendeu? Não tem como confundir. Professor Ferreira, e se eu confundir isso com o predicado do objeto? Não tem como confundir também com o predicado do objeto. Por quê? Porque o predicado caracteriza o sujeito, o mesmo predicado do objeto, ele vai caracterizar o sujeito ou objeto, mas com uma característica momentânea, uma característica passageira. E o adjuntado nominal apresenta uma característica inerente do sujeito, ou seja, do objeto, daquilo que o complemento, o adjuntado nominal está modificando. Ok? Então, a palavra de Deus, ó. Palavra de Deus. Então, de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra ela é inerente de Deus. Ela é inerente de Deus, ela lhe pertence. Entende? Eu estou especificando ali que palavra é essa, a palavra de Deus. Perfeito? Tudo certo? Adjunto, adnominal. Então, senhores, nominativo, sujeito e predicado, sujeito e predicado, acusativo, acusativo, objeto
direto. Objeto direto. Genitivo. 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 Adjunto. Nominal. Adjunto nominal. Dativo. Dativo. Objeto indireto. Objeto indireto. E aí sobrou, professor Ferreira. Sobrou o vocativo. Sobrou o vocativo. Deixa esse rapazinho aqui bem separado aqui, ó. Sobrou o vocativo. Vamos tratar dele aqui? Vamos, sobrou o vocativo. E o vocativo, professor Ferreira? Vou pegar aqui uma frase, um vocativo bem rapidinho, só pra gente ganhar tempo. Vamos lá. Eu tenho aqui Kyrie. Kyrie. Senhor. Opa. Kyrie. Olha aí. Sosome. Sosome. Kyrie, sosome. Senhor, me salva. Salva-me, Senhor. Perfeito? Perfeito. Aqui eu tenho o quê? Um vocativo. Kyrie, sosome. Salva-me, Senhor. Esse vocativo é representado em grego pelo caso vocativo. É um termo sintático? É um termo sintático. Por que é um termo sintático? Porque pertence à sintaxe. Como ele se relaciona com as outras palavras dentro da frase, isso é sintaxe. Dentro da frase, dentro da oração, dentro do período, dentro do texto, isso é sintaxe. Agora, eu posso pegar essa frase aqui, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Vamos jogar ela para lá. Aqui, para ficar bem bonitinho aqui. Opa. Vamos lá. Vai lá. Ah, rapaz, que eu... Vamos lá. Jogar tudo junto aqui. Senhor, salva-me. Olha aqui, ó, a bendita aqui. Senhor, salva-me. Perfeito? Perfeito. Esse Senhor aqui, ele é sujeito da oração? Ele está praticando alguma coisa? Não, ele está sendo chamado, está sendo invocado. Então, não tem como esse vocativo ser um termo acessório, integrante ou essencial da oração. Ok? Então, ele está sendo chamado, está sendo invocado. Perfeito? E para o vocativo, em grego, você tem que caso, por incrível que pareça, o caso vocativo. Então, que Deus abençoe. Nominativo, sujeito e predicado, acusativo, objeto direto, genitivo, adjunto, nominal, dativo, objeto indireto. Espero que isso tenha lhe ajudado. Você está vendo? Coisa simples e fácil. Espero que tenha lhe ajudado. E se você quiser aprender dos mínimos detalhes, matricule-se no nosso curso de grego bíblico básico, médio e avançado, através dos telefones que estão aí na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus. Vá ao nosso Instagram também, nos siga lá no Instagram, compartilhe os nossos vídeos, comente e nos ajude a produzir conteúdo edificante para a sua vida. Que Deus abençoe a todos.